Né? Isso quer dizer, a realidade na sua totalidade é o quê? Essa é a inteligência de Deus, é a memória de Deus, etc, etc. Então, à medida que Agostinho conta a sua vida para esse ouvinte onisciente, ele mesmo vai descobrindo coisas que ele não tinha percebido antes, porque são coisas que estão apenas na realidade, que não estavam na sua consciência antes. Então, o indivíduo que conta a sua vida para Deus, na verdade está pedindo a Deus que Deus conte, né, a vida dele para ele mesmo. Não é isso? Quer dizer, Agostinho fala com Deus, não no sentido de dizer alguma novidade para Deus, mas como quem diz: revele a minha vida para mim mesmo. Você sabe mais do que eu, você viu o que eu pensei, você viu o que eu escondi, você viu os meus segredos, então você sabe tudo a meu respeito. Então, eu conto o pedacinho que eu sei e você me mostra a imagem integral. Tá certo? Este confronto entre a experiência individual e o observador onisciente, isto é a própria base da filosofia. É isso exatamente o que o próprio Sócrates fazia. Quer dizer, ele colocava as questões, né, da vida real, sua e dos seus interlocutores, tá certo, em face da consciência divina, em face da inteligência divina. E permitia que essa inteligência divina fosse mostrando a ele e aos demais aquilo que eles não tinham percebido no começo. Tá certo? De modo que eles acabam descobrindo que eles não têm como conteúdo cognitivo somente aquilo que está na sua consciência num momento dado, mas que existe todo um depósito infinito, tá certo, de conhecimento ao qual eles têm acesso, tá certo, mediante a pergunta sincera feita de si para si mesmo. Ora, toda essa parte da autoinvestigação, hoje, ela está totalmente excluída da filosofia. Se você entrar na faculdade de filosofia, tá certo, e disser que você está lá para buscar autoconhecimento, eles vão rir da sua cara. Eles vão dizer: isso aí é autoajuda, você tem que procurar um grupo de psicoterapia, ou você tem que procurar um padre, você tem que procurar um rabino, um pastor protestante, tá certo? Alguma coisa assim. Nós não estamos aqui para resolver os seus problemas pessoais. Ora, que raio de filosofia nós podemos obter se nós fazemos, desde logo, abstração da pessoa concreta que está buscando o conhecimento? Só pode sobrar, vamos dizer, uma encenação, só pode sobrar, vamos dizer, o desempenho de um papel burocrático, tá certo, determinado por circunstâncias alheias ao próprio processo filosófico. Por exemplo, se você aqui, dentro do meio, vamos dizer, anglo-saxônico, que é determinado, vamos dizer, em quase 70% pela chamada filosofia analítica, as questões chamadas metafísicas estão completamente excluídas da filosofia. Elas têm que ser, vamos dizer, investigadas ali na faculdade de religião, tá certo? Ou em grupos de psicoterapia, ou em seitas místicas. Aqui a palavra metafísica, por exemplo, o sujeito que é o vidente, né? Aqui ele se anuncia como metafísico. Você vai consultar a cartomante, o cara está fazendo a metafísica. Tá certo? Claro que é uma profissão perfeitamente respeitável, mas não tem nada a ver com a filosofia. Tá certo? Então, aí você tem um caso extremo de delimitação do território filosófico por, vamos dizer, uma tradição externa, tá certo, de ordem burocrática. É claro que essas coisas jamais vão dar certo. Jamais vai sair nenhuma filosofia que preste deste nível. Quando sai, é porque apareceu algum sujeito que é vigoroso o suficiente, tá certo, para superar as limitações do meio burocrático e fazer ali dentro o que ele acha que deve ser feito. Se alguém vier reclamar, nem liga, manda pastar, pronto, acabou. Tá certo? Quer dizer, se alguém não entendia o que Eric Froebel ou Organ Rogers estavam fazendo, eles não queriam nem saber. Né? Continuavam ensinando do seu jeito. Tá certo? No meio brasileiro, essa situação é ainda mais agravada, tá certo, pelo fato de que existe uma espécie de ortodoxia política que domina as nossas universidades, tá certo, e que é uma coisa rasteira, brega, estúpida, a tal ponto que nem merece comentário. Ainda me recordo quanto a isso ao próprio filme Tropa de Elite, tá certo? Onde uma opinião ligeiramente divergente, uma visão ligeiramente diferente, esta sim baseada na experiência, que é a do policial que está ali assistindo a aula, né, é rebatida não como num debate normal, mas com uma gritaria geral da classe, um protesto geral da classe.
Então você tem ali uma atmosfera como se fosse, vamos dizer, de entusiasmo militante, tá certo? Que não tem absolutamente nada a ver com a busca do conhecimento, nem mesmo nesse sentido diminuído, diminutivo, que caracteriza a universidade em geral. Nós vemos que nos últimos 20 ou 30 anos houve um empreendimento, vamos dizer, de destruição sistemática da cultura superior no Brasil. E não sobrou absolutamente nada. Quando nós comparamos o Brasil dos anos 50, que tinha lá 30, 40, 50 grandes escritores, cientistas sociais de primeiro plano, filósofos importantes como Mário Ferreira dos Santos, Vicente Ferreira da Silva, hoje em dia não tem nada. A situação social do estudante de filosofia no Brasil é uma situação calamitosa. E por isso mesmo é que apareceu este curso. Quer dizer, o fato de ter vindo tanta gente para este curso já é, ele mesmo, um sintoma de que a instituição universitária não está atendendo, não digo os mais altos propósitos da investigação filosófica, mas nem mesmo aqueles seus propósitos burocráticos usuais. Então eu queria que vocês tomassem desde já consciência de uma coisa extremamente importante. Vocês têm que meter isso nas suas cabeças. Se houver uma cultura superior no Brasil daqui 20 ou 30 anos, será devida a vocês e exclusivamente a vocês. Vocês têm o destino de uma cultura superior inteira nas suas mãos. São só vocês que vão fazer. Por quê? Não é por nada, não. Tá certo? Como diria o Lula, não é para me gambar. Tá certo? Mas eu sou o único educador que existe nesse país. Os outros não são. Os outros são todos charlatães, vigaristas, tá certo? Cabos eleitorais, é isso que eles são. Não há mais nenhum educador no Brasil a não ser este que vos fala. Tá certo? Então, como diz, isso aqui é chance única. Se não sair daqui, não vai sair de parte alguma. Então está nas suas mãos.